Declaro aberta a presente sessão e convido o senhor deputado doutor Antônio para fazer a leitura de um trecho da Bíblia. Louvai o Senhor, porque Ele é bom, porque Ele é eterno, o seu amor. Louvai o Senhor dos deuses, porque Ele é eterno, o seu amor. Convido o senhor deputado Amaury Ribeiro, doutor Antônio, segundo secretário em exercício, para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 23ª Sessão Extraordinária da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Aos 24 dias do mês de novembro do ano de 2022, às 10h08, no plenário do Palácio Maguito Vilela, realizou-se a presente sessão, presidida pelo senhor deputado Álvaro Guimarães e secretariada pelo parlamentar Wilde Cambão. Havendo número regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão, dispensando a leitura da ata da sessão anterior. Não havendo expediente a ser lido, passou-se à fase de apresentação de matérias, quando usou a palavra o senhor deputado Wilde Cambão, devolvendo à mesa os processos 202, 201, 0819, 202, 201, 0823, 202, 201, 0823, 202, 201, 0828, 208, 010, 334, a ele apensado o de número 202, 201, 0787, apreciados pela comissão mista, e 202, 201, 0854, com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, solicitando que os referidos processos fossem apreciados na presente sessão. Por deliberação do plenário, a ordem do dia constou dos processos 202, 201, 0819, 202, 201, 0823, 202, 201, 0828 e 208, 201, 0334, em fase de primeira discussão e votação, aprovados. E 202, 201, 0854, em fase de primeira discussão e votação nominal. Aprovada com 23 votos sim. Esgotada a ordem do dia e nada mais havendo a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, convocando outra solene em homenagem ao quinquentenário do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, SEBRAE, e a entrega de medalha do mérito legislativo pelo Ludovico Teixeira para amanhã, às 10 horas. Deixaram de comparecer à presente sessão os parlamentares Lissau Vieira, emissão oficial, Carlos Cabral, Thales Barreto, Tiago Albernaz, licenciados, delegada Adriana Costa em reunião com lideranças políticos do exterior do Estado, Henrique César cumprindo a agenda externa e por não ter sinal de rede suficiente para ingressar virtualmente. Leda Borges por estar recebendo homenagem na Câmara Municipal de Novo Gama, Alisson Lima, delegado Humberto Teófilo, doutor Antônio, Gustavo Seba, Hélio de Souza, Max Menezes, Paulo César, Paulo Trabalho e Sérgio Bravo. E para constar, lavou-se a ata que lida e aprovada será assinada. Sim, presidente. Está em votação a ata que foi lida. Os senhores que a aprovarem, fiquem como estão. Aprovada. Convido o primeiro secretário em exercício, deputado Amaury, para fazer a leitura da matéria do nosso expediente. Processo número 2022-01-0861. Origem: Governadoria do Estado de Goiás, autor, governador do Estado de Goiás. Tipo: veto. Subtipo: parcial. Assunto: veta parcialmente o autógrafo de lei número 509, de 20 de outubro de 2022. Deputado Lissau Vieira. Está publicado posteriormente à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo número 2022-01-0862. Origem: Governadoria do Estado de Goiás. Tipo: veto. Subtipo: parcial. Assunto: veta parcialmente o autógrafo de lei número 477, de 19 de outubro de 2022. Publicação posteriormente à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo número 2022-01-0860.
Origem, Tribunal de Contas do Estado de Goiás. Tipo, relatório. Subtipo, geral. Assunto, relatório consolidado, artigo 30. Terceiro trimestre de 2022. Processo SEI 2022-0004-47003645. A publicação, posteriormente, à Comissão de Finanças, Tributação e Orçamento. Ofício em resposta aos senhores deputados Alisson Lima, Lucas Calil e Coronel Adailton. De ciência ao deputado Coronel Adailton, que está ciente, está aqui na nossa frente, ao deputado Lucas Calil e encaminha o arquivo. E Alisson Lima e encaminha o arquivo. Mais nada? Somente esse, senhor presidente. Perfeitamente, deputado. Então, o momento agora é para apresentar matérias. Deputado Coronel Adailton. Muito boa tarde, senhor presidente, nobres pares, pessoas que nos acompanham pela TV Alego. Apresento, senhor presidente, neste momento, um requerimento à Vossa Excelência para que seja encaminhado ao nobre comandante-geral da Polícia Militar do Estado de Goiás, Coronel André Henrique Avelar de Souza, uma moção de aplauso aos colegas e irmãos de farda, policiais militares, relacionados em anexo, em virtude da eficiência na atuação durante a operação para captura e prisão dos indivíduos que assaltaram uma relojaria de luxo no shopping Flamboyant, na nossa capital, no sábado. Operação de muito êxito em benefício da população do Estado de Goiás. Nada mais justo do que a Assembleia Legislativa de Goiás, onde estamos, os 41 representantes do povo goiano, reconhecer o trabalho eficiente e integrado das nossas polícias, exatamente da Polícia Militar, nesta operação. Muito obrigado. Perfeitamente, deputado. Vamos colocar em aprovação logo no momento oportuno. Próximo deputado para apresentar matérias, deputado Max Menezes. Boa tarde, senhor presidente. Concede título de cidadania que especifica aqui ao senhor Oswaldo Antônio Pagnussat Zilli, título honorífico de cidadão goiano. Também requerer, no cumprimento de dever, requerer a entrega de medalha de mérito legislativo Pedro Ludovico a José Alves Moreira. Também requerer a entrega de medalha de mérito legislativo a Pedro Ludovico a José Rodrigues da Costa Neto. Requerer a entrega de medalha de mérito legislativo Pedro Ludovico a Luana Cristine Neri dos Santos. E também requerer entrega de medalha de mérito legislativo Pedro Ludovico a Suelma Daer Vaz, professora do nosso município. Perfeitamente, deputado. Deputado Antônio Gomide. Obrigado, senhor presidente. Apenas fazer um requerimento para a nossa secretária Aparecida de Fátima Gavioli, secretária de Educação, solicitando, presidente, um retorno da educação de jovens e adultos EJA, na cidade de São Miguel do Araguaia, ali no povoado de Campo Alegre. Obrigado, deputado. Senhor presidente, Deputado Mauri Ribeiro. Devolução aqui de projetos pela CCJ e pela Comissão Executiva. Presidente, uma questão de ordem, posso? Questão de ordem, deputada Mauri. Só quero aqui falar do requerimento do deputado Adailton, a nossa gloriosa Polícia Militar, que mais uma vez mostra o porquê a Polícia Militar do Estado de Goiás é a polícia mais bem avaliada do Brasil. Não foi lá e somente resolveu, mas deu baixa em todos os CPFs. Foram 5 CPFs baixados, isso, coronel? É por isso que, como diz o nosso governador Ronaldo Caiado, bandido no Estado de Goiás não se cria e não se procria. Parabéns à nossa gloriosa Polícia Militar. Esses não roubam de mais ninguém. Questão de ordem, deputado Antônio Gomide. Presidente, apresentando aqui o doutor Hélio de Souza, nosso deputado estadual, ele encaminha aqui para que a gente possa fazer um requerimento, um envio de expediente, pesar à família do vereador da cidade de Trombas, vereador Clésio Ferreira Marinho. Vereador Clésio, que faleceu com ataque cardíaco jogando bola, né? O rapaz novo, eu conheci ele, rapaz novo, faleceu jogando futebol. Agora o momento para o pequeno expediente. Não temos nenhum inscrito, encerramos o pequeno expediente. Convido o deputado Amauri para fazer a leitura dos projetos apresentados na presente sessão.
Projeto de resolução número 15, de 29 de novembro de 2022, dá denominação ao próprio público que especifica. Leda Borges de Moura. É o nome da Leda para um bem público? Não, o projeto é dela. Ah, tá. Está em votação preliminar. Os senhores que entenderem ser objeto de deliberação fiquem como estão. Aprovado preliminarmente, encaminhada à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Estava dando nome da... Projeto em fase de discussão e votação única. Processo número 2022-0101-0818, autor deputado Tiago Albernaz. Assunto: requer licença para empreender viagem com recursos próprios. Isso aqui já... Isso. Senhores, hoje já entramos na ordem do dia. O primeiro projeto é uma votação única, uma licença ao deputado Tiago Albernaz para fazer viagem com recursos próprios. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Os favoráveis aqui como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação única, encaminhe para a secretaria tomar as providências e fazer o autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação. Processo número 2022-010854. Autor: deputado Bruno Peixoto. Assunto: altera a resolução número 1218, de 3 de julho de 2007, que institui o regime interno da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Os favoráveis fiquem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em definitivo, encaminhe. Temos 34. 34 votos favoráveis. Nominal no painel? Perfeito, votação nominal, esqueci de... Perfeito. Me desculpe, senhor presidente. Então é no painel, então precisamos do painel para poder chamar os parlamentares para voto. Eu revogo o meu despacho e coloco em votação. Peço a liberação do painel para que os colegas deputados possam votar. Convido a quem estiver remotamente para acessar o sistema e fazer a sua votação, e quem estiver no gabinete descer para o plenário. Está em votação, senhores. Filho de uma rapariga. Deputado Coronel Dailton, o senhor colocou o requerimento, vamos colocar ele para votar agora, o requerimento do Coronel Dailton? Não, na sequência desse, o requerimento que o Coronel Dailton apresentou para a gente votar agora, para mandar uma moção de aplauso para o Coronel André. Eu queria perguntar se o senhor também colocou o nome dos policiais que participaram da operação, ou só a polícia como um todo? Perfeito. Coronel, foi o comandante Câmara que comandou a ação? Ali manda para o inferno mesmo, ali não tem duas conversas, não. Deputados, a votação está encerrada. 24 votos, todos eles favoráveis. O projeto está aprovado em definitivo e encaminha a secretaria para as providências. Tá. Põe o requerimento aí. O requerimento Ah, tá. Ok? Ok. Processo número 2022-010334 e 2022-010787, aditivo. Autor: Ministério Público do Estado de Goiás. Assunto: altera a Lei Complementar número 25, de 6 de julho de 1998, que institui a Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de Goiás, e a Lei Complementar número 103, de 1º de outubro de 2013, criando cargos em comissão no Ministério Público do Estado de Goiás. Votação nominal, senhor presidente. Está em discussão, senhores, em segunda fase.
Encerrada a discussão, está em votação. Encerrada. Como é votação nominal, peço que os colegas registrem seus votos no painel, de forma remota ou presencial, e peço a liberação do painel para que os deputados possam registrar seus votos. Né? Já temos 23 votos, encerra a votação, todos os votos pela aprovação, totalizando 24 nesse momento, agora sim encerrado. Está aprovado em definitivo e encaminha a secretaria para tomar as providências. O deputado que presente requerimento número 033 de 2022, GDCA. O deputado que o presente subscreve nos termos regimentais e após a manifestação plenária vem, respeitosamente perante Vossa Excelência, requerer que seja endereçada ao comandante-geral da Polícia Militar do Estado de Goiás, Coronel André Henrique Avelar de Souza, moção de aplauso aos policiais relacionados em anexo, fazendo constar em suas fichas funcionais em virtude da eficiente atuação na operação para captura e prisão dos indivíduos envolvidos no roubo realizado de uma relojoaria de luxo, localizada no shopping Flamboyant, nessa capital, no sábado, dia 26/11/2022. Está em votação... Presidente, só um minuto, senhor presidente. Sim. Só um minuto. Aqui não falo o nome dos policiais, eu queria falar o nome dos policiais, faço questão de falar. O senhor não tem o nome dos policiais, não? Hã? Não tem, não. Agora não, tá mandando os nomes. Presidente, aqui requer em regime de votação de urgência e urgência e preferência na apreciação. Senhores, então está em votação a solicitação de colocar este requerimento em urgência e preferência. Os favoráveis que como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. O regime de urgência e preferência. Então, agora está em votação o requerimento em regime de urgência e preferência. Os deputados que o quiserem aprovar, fiquem como estão. Aprovado, encaminhe a secretaria para fazer a moção, fazer as providências. Projeto 2022 de 010819, autor Governadoria, assunto altera a lei número 16.898 de 26 de janeiro de 2010, que dispõe sobre as consignações em folha de pagamento dos servidores e militares ativos e inativos e pensionistas do Poder Executivo. Presidente, esse projeto é o projeto que aumenta a margem de consignado de 30% para 35%. Um projeto de minha autoria que foi enviado ao governador e que, por questão de ser
vício de origem, tem que vir da governadoria. O governador imediatamente enviou à casa esse projeto que já está em segunda votação. E está em discussão. Encerrada, está em votação. Encerrada. Os favoráveis fiquem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em definitiva a secretaria para autógrafo. Presidente, só pedir aqui questão de ordem, deputada ao pessoal da mesa aqui que o mais rápido possível já envie esse projeto para a sanção do governador. Os funcionários do Estado têm extrema urgência e cobrança desse projeto. Votação nominal, senhor presidente. Processo número 2022-010790. Ou essas letrinhas que estão pequenininhas demais, ou minhas vistas que estão ruim, absurdo. Autor, governadoria, assunto. Convalida e revigora os fundos rotativos na Agência Goiânia e Defesa Agropecuária, Agrodefesa. Está em discussão. Encerrado, em votação. Encerrado, os favoráveis fiquem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado a secretaria para autógrafo. Presidente, nominal, votação nominal. É um projeto de lei simples, não é resolução, não. Votação nominal, processo 2022-010823. Autor, governadoria, assunto. Convalida e revigora o fundo rotativo da Agência Estadual de Turismo Goiás Turismo. Está em discussão. Encerrado, em votação. Encerrado, os favoráveis fiquem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado a secretaria para autógrafo. Votação nominal, processo número 2022-010828. Autor, governadoria, assunto. Autoriza o chefe do Poder Executivo a alienar os imóveis que especifica, mediante a doação onerosa ao município de Nova América. Está em discussão. Encerrado, em votação. Encerrado, os favoráveis fiquem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado a secretaria para autógrafo. Votação nominal, processo 2022-010173, autor, deputado Henrique Arantes, assunto, concede título de cidadania que especifica Marcos Antônio Moura da Silva. Está em discussão. Encerrado, em votação. Encerrado, os favoráveis como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, encaminha a segunda ordem de discussão e votação. Votação nominal, processo número 2021-006862, 2022-000800. Autores, deputado Lissau Vieira e Charles Bento. Assunto, institui a polícia de estímulo à implantação de tecnologia à conectividade móvel. Processo está em discussão. Encerrado, em votação. Encerrado, os favoráveis fiquem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, encaminha a segunda fase. Votação nominal, processo número 2021-007574, autor, deputado Lucas Calil, assunto, declara de utilidade pública a entidade que especifica ONG, Projeto Social Vila América Esporte Clube, com sede no município de Ipameri, Goiás. Está em discussão. Encerrado, está em votação. Encerrado, os favoráveis que como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, encaminha a segunda ordem de discussão e votação. Votação nominal, processo em fase de primeira discussão e votação. Processo número 2022-002209, autor, deputado Virmondes Cruvinel, assunto, concede título de cidadania que especifica a Daniel Valner Santana Duarte. Deputados, o deputado Dr. Hélio questionou a questão de ser votação nominal. É porque são projetos de lei simples, né? E eu acho que é interessante, então, eu pedir a autorização do plenário para a gente votar de forma simbólica. Os favoráveis que como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Está em discussão o projeto de lei que concede título de cidadania a Daniel Valner Santana Duarte. Está encerrado, está em votação. Encaminhamento de voto, deputado Coronel Adailton. Processo em fase de primeira discussão e votação. Está encaminhando o voto. Desculpa, perdão. Muito boa tarde, nobres colegas, deputados estaduais, que nos acompanham de maneira remota e principalmente os que estão aqui hoje no plenário da Assembleia. Senhor presidente, deputado Henrique Arantes,
senhores secretários, deputado Amauri, deputado doutor Antônio, para mim é de grande importância, de grande relevância, esse projeto que nós aprovamos hoje, esse requerimento de minha autoria, que encaminha uma moção de aplauso aos meus irmãos e irmãs policiais militares que atuaram em mais um episódio, uma tentativa de denegrir a imagem das nossas corporações de segurança pública no estado de Goiás, mas muito especialmente a minha querida Polícia Militar do estado de Goiás, a qual eu faço questão e tenho honra de ter servido durante 34 anos da minha vida. E os nobres deputados que aprovaram por unanimidade este requerimento, e o nosso presidente que colocou em regime de urgência e preferência, também nós precisamos reconhecer, porque a Polícia Militar tem feito o seu trabalho de maneira extremamente eficiente e eficaz, não apenas prevenindo, que é a sua missão principal, constitucional, mas principalmente combatendo quando há necessidade, deputado Amauri, e combatendo com vigor, fazendo valer a nossa colocação de primeiro lugar na segurança pública no país, de campeões em segurança pública no estado de Goiás. Isso se dá com absoluta certeza pelo trabalho integrado de todas as forças de segurança, de todos os setores. Neste caso, por exemplo, o setor de inteligência atuou com maestria, identificando, deputado Paulo César, muito rapidamente, essa quadrilha que veio de São Paulo, se preparou para realizar este evento e, após a realização do roubo, saíram pensando que estava tudo resolvido. Mas a nossa eficiente segurança pública, representada pela Corporação Polícia Militar do Estado de Goiás, sempre atenta, foi ao encalço desses indivíduos. De 7 integrantes da quadrilha que estavam presentes, homicidados na cidade de Caldazinha, 5 enfrentaram a Polícia Militar e, infelizmente, foram a óbito no evento. 2 mulheres que estavam presentes não ofereceram resistência e foram presas, conforme deve ser feita a lei. E é como eu sempre digo, deputado líder do governo, líder dos deputados aqui, Bruno Peixoto, quando houver uma ocorrência grave, um confronto, doutor Antônio, se alguma mãe tiver de chorar, que chore sempre a mãe do bandido. A mãe do policial tem que receber ele em casa, porque precisa preparar a farda dele. No dia seguinte, ele está nas ruas novamente, defendendo com força, até mesmo com o risco da própria vida, a nossa querida população goiana. Parabéns, Polícia Militar do Estado de Goiás. Votação está encerrada. Os favoráveis que como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, encaminhe. Primeira? O espelho estava aqui, eu tive que limpar a água que caiu do painel. Segunda, então encaminha a secretaria para autógrafo. Presidente, Primeira, questão de ordem. Encaminha a segunda ordem de discussão e votação. Questão de ordem, deputado Amauri. Eu quero só dar aqui mais uma vez os parabéns ao coronel Adailto, um representante legítimo das forças de segurança aqui na Assembleia Legislativa, principalmente da Polícia Militar. Eu acredito que essa casa nunca teve uma representação tão forte das nossas forças de segurança quanto hoje, com a sua representatividade. O senhor realmente defende com acidez a nossa gloriosa Polícia Militar. O senhor faz o que outros tentam, mas não conseguem fazer. Uma defesa sensata, conversando com o governador, discutindo com o governo o que é melhor para a Polícia Militar. É essa forma que a gente faz representação. E o senhor faz isso muito bem. Então, parabéns ao senhor, parabéns às nossas forças de segurança, à nossa Polícia Militar, por ter um representante legítimo como o senhor. Parabéns. Devolvo a palavra ao senhor para continuar a leitura da nossa ordem do dia. Processo em fase de primeira discussão e votação. Processo número 2022-010243. Autor, deputado Sérgio Brabo. É Brabo, não é Bravo. É os dois, é bravo e brabo. Aquilo é uma moça. Assunto, declara de utilidade pública a entidade que especifica Instituto Mãos que Constroem, com sede no município de Planaltina, Goiás. Está em discussão. Encerrado. Está em votação. Encerrado. Os favoráveis fiquem como estão, os contrários se manifestem.
Aprovado. Encaminha a segunda ordem. Eu quero retirar que eu falei aqui com o deputado Sérgio Bravo. Não é bravo, ele é bravo com o deputado Júlio Pina. Sim, perfeito. Processo em fase de primeira discussão e votação. Processo número 2022-0106-18. Autor, deputado Zé da Imperial. Assunto, concede título honorífico de cidadania que especifica Tiago Salomão Dias. Está em discussão. Encerrado. Está em votação. Encerrado. Os favoráveis que como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Encaminha a segunda ordem de discussão e votação. Processo número 2022-0106-19. Autor, deputado Virmontes Cruvinel. Assunto, concede título de cidadania que especifica Leonardo Trigueiro Cunha. Como é que fala? É honorífico. Eu falo honorófico. Falei errado. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Os favoráveis que como estão, contrários se manifestem. Aprovado em primeira fase. Encaminha a segunda fase. Deputado, o senhor me concede questão de ordem mais uma vez? Questão de ordem, Mauri. Eu só quero aqui, aproveitando o requerimento do deputado Coronel Adailton, dando os parabéns à Polícia Militar, aos policiais que efetuaram mais que a prisão, né? E trouxeram aí os CPFs baixados desses bandidos que vieram de outro estado. Como diz o nosso governador, bandido não se cria no estado de Goiás. E quando vem de fora, não volta para procriar lá fora, né? Então, nos trouxeram aqui o nome dos policiais. Eu quero aqui, faço questão de dizer o nome dos policiais, comandados aí pelo nosso coronel Câmara, que coordena aqui a região de Goiânia. Policial militar Bruno Portela Leite da Silva, Fernando Borges do Nascimento, Jonathan dos Santos Silva, Durvalino Câmara dos Santos Júnior. Aí tem aqui, ó, 5 aqui, a cruzinha que foi óbito, né, não identificado. É os bandidos que morreu. Rubens Ferreira da Silva, Arlindo Silvestre Santos, Murilo Jeremias Barros da Silva. Os bandidos. Não, esse aqui é os policiais. Os que morreu... Não tem o nome. Não tem o nome. Rubens Ferreira da Silva, Arildo Silvestre dos Santos, Murilo Jeremias Barros da Silva, Rafael Leão Marques, Reginaldo Soares Rosa, Eluan Leite de Moraes, Jefferson de Souza, Patrício Hernani Martins de Souza, Rafael Rodrigues Lopes, Frederico Anastácio Cardoso, Ricardo Ferreira da Silva, Jonathan Jackson Dalvit Marques, Washington Júnior de Oliveira Mourão, Luciano Aguiar Mesquita, Gabriel Vinícius Lourenço Freitas, André Gustavo Moreira Soares, Vitória Lohane Magalhães Novaes. Não, essa aqui é testemunha, errei, tá bom? Passei. Então, parabéns aqui a esses policiais militares pelo trabalho que fizeram prontamente e rapidamente. Questão de ordem, deputado Bruno Peixoto. Senhor presidente, parabenizar a nossa Polícia Militar, a Polícia Civil, as Forças de Segurança Pública e o nosso governador Ronaldo Caiado, que é o comandante em chefe, pelo trabalho e pela redução de todos os crimes em nosso estado. Parabéns. E permita-me também registrar a presença dos servidores da IQEGO, meus amigos que aqui se encontram e que nós estamos trabalhando um projeto para corrigir algumas defasagens, não apenas a questão salarial, mas também a respeito das suas postulações na prestação de serviço. Está aqui o Carlos, o Leandro, o Fábio e o Fran Sérgio. Sejam bem-vindos à Assembleia. Devolvo a palavra ao deputado Amauri para continuar com a ordem do dia. Processo em fase de primeira discussão e votação. Processo número 2022-0106-26. Autor, deputado Tiago Albernaz. Assunto, consegue título
de Cidadania que especifica Marcelo Henrique Limírio Gonçalves. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Favoráveis que como estão, contrários se manifestem. Aprovado em primeira fase, encaminha a segunda fase. Processo em fase de segunda discussão e votação. Processo número 2021-008214, 2021-008268. Autores, deputado Antônio Gomide e Lucas Calil. Assunto: dispõe sobre a isenção de pagamento de taxa de inscrição para pessoas com deficiência em eventos esportivos realizados no estado de Goiás. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Os favoráveis fiquem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em definitivo a secretaria para autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação. Processo número 2022-0101 de 97. Autor, deputado de Aparecida de Goiânia, Max Menezes. Assunto: declara de utilidade pública a entidade que especifica a Associação dos Nordestinos de Senador Canedo, com sede no município de Senador Canedo. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Os favoráveis fiquem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em definitivo a secretaria para autógrafo. Projeto Senhor em fase de... Questão de ordem, deputada Leda Borges. Sim. Boa tarde, senhor presidente, Boa nobres tarde. pares. Eu queria pedir a Vossa Excelência que solicitasse à mesa 2 projetos que já estão em segunda votação, de minha autoria. Se puder colocar em pauta, eu agradeceria. Então, aí. É 2021-6858, 2021-6859. É 6858, 6859 de 2021. Se puder, eu agradeço sobremaneira a Vossa Excelência e a mesa diretora. Certo, deputado, eu pedi para o pessoal localizar, se não tiver aqui próximo, vai ficar tudo pronto para a próxima sessão. Eu não sei se está naquele bolo, acho que vão checar agora. Mas assim que possível vai ser colocado em pauta os projetos da senhora. Muito obrigada, deputado. Já leu o projeto? Não, né? Não. Projeto em fase de segunda discussão e votação. Projeto número 2022-002353. Autor, deputado Bruno Peixoto. Assunto: concede título de cidadania que especifica Alexandre Pinto Lourenço. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Os favoráveis fiquem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado a secretaria para autógrafo. Projeto em fase de segunda discussão e votação. Projeto número 2022-002005. Autor, deputado Bruno Peixoto. Assunto: declara de utilidade pública a entidade que especifica Conselho de Pastores de Bom Jardim de Goiás, com sede no município de Bom Jardim de Goiás. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Os favoráveis fiquem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado a secretaria para autógrafo. Projeto em fase de segunda discussão e votação. Projeto número 2019-006286. Autor, deputado Jefferson Rodrigues, meu conselheiro. Assunto: concede título de cidadania que especifica Fabrício Borges Amaral. Está aí? Tá. Você tem que pedir a palavra e pedir ele. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Os favoráveis fiquem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado a secretaria para autógrafo. Mas qual? Questão de ordem, deputado Paulo César Martins. Senhor presidente, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência possa fazer uma inclusão do projeto 527, por gentileza, que veio da CCJ. Perfeitamente, deputado. Vou pedir para o senhor encaminhar esse papel para a equipe aqui da mesa para poder localizar e incluir na pauta. E peço autorização do plenário para atender à solicitação do deputado Paulo César. Favoráveis fiquem como estão, contrários se manifestem. Aprovado. Devolvo a palavra ao primeiro secretário para continuar a leitura da ordem do dia. Projeto em fase de segunda discussão e votação. Projeto número 2021-008581. Autor, deputado Chico KGL.
Assunto: altera a lei número 19.075, de 27 de outubro de 2015, que institui a Polícia Estadual de Proteção dos Direitos da Pessoa com transtorno do espectro autista e estabelece diretrizes para sua consecução. Está em discussão. Encerrado, em votação. Encerrado. Favoráveis fiquem como estão, contrários se manifestem. Aprovado, a secretaria para autógrafo. Projeto em fase de primeira discussão e votação. Projeto número 2022-010527. Autor: deputado Paulo César. Assunto: declara de utilidade pública a entidade que especifica a Associação Beneficente da Criança e da Família, Centro Recreativo CER, com sede no município de Goiânia. Está em discussão. Encerrado, em votação. Encerrado. Favoráveis fiquem como estão, contrários se manifestem. Aprovado em primeira fase de discussão e votação, encaminha a segunda fase. Projeto em fase de segunda discussão e votação. Processo número 2021-008688. Autor: deputado Chico KGL. Assunto: dispõe sobre o alinhamento e a retirada de fios em desuso existentes em postes de sustentação e dá outras providências. Processo está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Favoráveis fiquem como estão, contrários se manifestem. Aprovado, a secretaria para autógrafo. Projeto em fase de segunda discussão e votação. Processo número 2021-008689. Autor: deputado Carlos Cabral. Assunto: dispõe sobre o laudo médico pericial que atesta deficiências irreversíveis. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Favoráveis fiquem como estão, contrários se manifestem. Aprovado, a secretaria para autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação. Processo número 2022-002210. Autor: deputado Virmontes Cruvinel. Assunto: concede título de cidadania que especifica a Marcelo Terto e Silva. Já aprovou seu projeto. Está em discussão. Pimba. Encerrado. Em votação. Encerrado. Favoráveis fiquem como estão, contrários se manifestem. Aprovado, a secretaria para autógrafo. Vamos lá. Projeto em fase de segunda discussão e votação. Processo número 2022-010024. Autor: deputado Virmontes Cruvinel. Assunto: concede título de cidadania que especifica a Glauco Henrique. Eu já sou ruim para ler o português, ainda me põe o nome desse aqui. Glauco Henrique Matsujoik de Freitas. Processo é isso mesmo. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Favoráveis fiquem como estão, contrários se manifestem. Aprovado. Deve ser descendência polonesa, né? Não, lê esse nome aqui. Maciuilco. É. Algo nesse sentido. É. Não desdanhando do nome, mas... Eu também falo um punhado de língua. Processo em fase de segunda discussão e votação. Projeto número 2022-010077. Autor: deputado delegado Eduardo Prado. Assunto: concede título de cidadania especifica Carlos Augusto Vasconcelos de Andrade. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Favoráveis fiquem como estão, contrários se manifestem. Aprovado, a secretaria para autógrafo. Processo número 2021-006859. Autora: deputada Leda Borges. Minha amiga deputada Leda Borges, quem diria? Assunto: dispõe sobre o reconhecimento do bem que especifica como patrimônio cultural imaterial goiano, Capim Conlonhão. Esse é o que a deputada Leda pediu, né, na inclusão. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Favoráveis fiquem como estão, contrários se manifestem. Aprovado em definitiva, a secretaria para autógrafo. Deputada Leda, aprovado. Deputada Leda Borges, a senhora está com crédito aqui com a mesa e comigo, tá bom? Vou ler o segundo projeto que a senhora pediu. Quem diria, deputada? Obrigada. Quem diria que nós dois... As raivas que a senhora já me passou. Vocês brigaram tanto, hein? Vocês brigaram tanto, Já quase peguei no pescoço dela.
Projeto em fase de segunda discussão e votação. Projeto número 2021-006858. Autora, deputada minha amiga Leda Borges. Assunto inclui no calendário cívico, cultural e turístico do Estado de Goiás a festa do Capim realizada no município de Novo Gama, Goiás. As diferenças, Amauri, Leda, todos, quando se conversa, elas chegam num consenso, né? Chegam num senso comum. E a gente, com o tempo, vai entendendo quem são as pessoas de bem nessa casa e quem realmente não são. Às vezes, quem a gente acha que são realmente as pessoas de bem, não são. E eu conheci muita gente nessa casa que eu acreditava fielmente que eram pessoas do bem e confiáveis e descobri que não são. E algumas pessoas, assim como o senhor, o presidente Henrique Arantes, que nós tínhamos algumas disposições, eu descobri que é uma pessoa do bem, é homem como eu e homem de palavra. E tem o meu perfil. Nós começamos brigando também, eu lembro. Eu chamei o senhor de... Todo mundo que começa brigando vira amigo. Está em discussão o processo da deputada Leda. E está encerrada a discussão, está em votação. Encerrado. Favoráveis fiquem como estão, contrários se manifestem. Aprovado em definitivo e encaminha a secretaria para autógrafo. Projeto em fase de segunda discussão e votação. Projeto número 2022-010087. Autor, deputado delegado Eduardo Prado. Assunto, concede título de cidadania que especifica José Antônio Machado Sena. Está em discussão. Encerrado. Está em votação. Encerrado. Favoráveis fiquem como estão, contrários se manifestem. Aprovado em definitivo e encaminha a secretaria para autógrafo. Presidente, só lembrando o senhor que nós já votamos hoje nessa casa dezenas de projetos, ainda tem outras dezenas a serem votados. Mais 8 minutos, talvez dá para votar mais uns 6, 7. Parabéns aí. Projeto em fase de segunda discussão e votação. Projeto número 2022-010100. Autor, deputado Francisco de Oliveira, vulgo Chiquinho. Assunto, concede título de cidadania que especifica Wellington Matos de Lima. Chiquinho de Morrinhos. Chiquinho de Morrinhos. O processo está em discussão. Encerrado, em votação. Encerrado. Favoráveis fiquem como estão. Contrários se manifestem. Aprovado em segunda a secretaria para autógrafo. Só mandar um abraço pro meu velhinho que está ali no telão ali, Álvaro Guimarães, o pré-histórico Álvaro Guimarães. Pré-histórico. Projeto em fase de segunda discussão e votação. Projeto número 2022-010248. Autor, deputado Charles Bento. Assunto, declara de utilidade pública a entidade que especifica Instituto Inovação. Inova, com sede no município de Goiânia, Goiás. Está em discussão. Encerrado, em votação. Encerrado. Favoráveis fiquem como estão, contrários se manifestem. Aprovado a secretaria para autógrafo. Amauri, o Álvaro, quando o Pedro Ludovico fez Goiânia, Álvaro já era deputado aqui em Goiânia. Então ele tem história nesse parlamento e no estado de Goiás. Com a palavra, deputado Álvaro Guimarães. Mas é o velhinho mais querido que tem aqui, né? Pela ordem. A palavra está com o senhor, Álvaro. Pois é, estou há muitos anos aí, mas o Sardinha chegou primeiro, viu? Quando eu cheguei, o Sardinha já estava aí há muitos anos, viu? Chegou primeiro. Mas a maior alegria minha é ter esse tempo todo aí trabalhado com vocês, ter a alegria de ter compartilhado com vocês muitas coisas boas. Tá? Eu fico muito feliz de ouvi-los e fico muito feliz de ter esses anos todos aí com uma convivência muito boa com os funcionários da casa, com os deputados, com os diretores. Tem nada melhor do que isso, viu, presidente? E o senhor... Um abraço para todos vocês. Eu estou à distância hoje. E a gente espera o senhor... com vocês aí, viu, Mauri? Um abraço, muito obrigado. E a gente espera o senhor o ano que vem como secretário de Estado, né, Álvaro? Possivelmente secretário de governo. Eu acredito nisso. Mas é preciso de tê-lo junto comigo também, né, presidente? Acho que se eu mereço, Vossa Excelência merece também. Obrigado. O Álvaro é o eterno deputado estadual dessa casa. Será sempre um eterno amado e querido por todos, né? Processo em fase de segunda discussão e votação. Processo número 2022-010256. Autor, deputado Tiago Albernaz. Assunto, declara de utilidade pública a entidade que especifica Instituto Mais Amigos, com sede no município de São Miguel do Araguaia. Está em discussão. Encerrada. Está em votação. Encerrada. Favoráveis fiquem como estão. Contrários se manifestem.
Aprovado. A secretaria para autógrafo. Presidente, a gente fez uma ressalva aqui ao Álvaro e não fez ao doutor Hélio, né? Que é outro... Eu não vou usar a mesma palavra, não. É, pré-histórico é ruim, não usa, não. São pessoas que contribuíram muito para esse parlamento. E contribuem ainda. E que eu aprendi muito, doutor Hélio, com a sensatez do senhor, com a forma que o senhor sobe numa tribuna para fazer oposição, sensato. Então, pode ter certeza que o senhor me ensinou muito, né? E nós conseguimos aí um projeto, que é o projeto da GTA, que graças ao senhor, quero deixar isso bem claro, que quando eu entrei aqui em 2019, o senhor me trouxe esse projeto e juntos assinamos esse projeto, brigamos 3 anos e conseguimos aí a remissão de 50 mil produtores no estado de Goiás. Se não fosse o senhor ter me trazido e ter me mostrado o quanto era necessário esse projeto, 50 mil produtores hoje não estariam sendo isentos de pagar milhões em multas. Parabéns ao senhor, parabéns ao tudo que o senhor representa e representou nessa casa. Projeto em fase de segunda discussão e votação. Projeto número 2022-010271. Autor, deputado Francisco de Oliveira, vulgo Chiquinho, Tiago Albernaz e Charles Bento. Assunto, concede título de cidadania que especifica Zaide Donizete Borges Martins. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Favoráveis fiquem como estão. Contrários se manifestem. Aprovado. A prefeita agora é cidadã goiana. Encaminha a secretaria para autógrafos. Projeto em fase de segunda discussão e votação. Processo número 2022-010624. Autor, deputado Virmontes Cruvinel. Assunto, concede título de cidadania que especifica Márcio César Pereira. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Favoráveis fiquem como estão. Contrários se manifestem. Aprovado. Encaminha a secretaria para autógrafo. Presidente, já que eu fiz um elogio, eu queria fazer um outro elogio aqui. Posso aproveitar que eu estou na mesa? Ordem, Mauri Ribeiro. Ao nosso grande deputado também, Humberto Aidar, né? Então nós perdemos aqui em um único ano 3 ícones dessa casa, deputado Álvaro Guimarães, deputado Hélio de Souza e deputado Humberto Aidar. Eu acredito que essa casa perde muito com a saída desses 3 deputados, né? Eles deixaram muitos ensinamentos aqui e podem ter certeza que muitos deputados querem, e eu quero fazer isso, seguir o exemplo de vocês. Quero ter um pouco da sua sensatez, um pouco da tranquilidade do meu amigo Álvaro e da expertise do meu amigo Humberto Aidar. Eu acho que o senhor ter a tranquilidade é um pouco difícil. É meio explosivo. Projeto em fase de segunda discussão e votação. Projeto número 2021-00-7793. Autor, deputado Charles Bento. Assunto, declara de utilidade pública a entidade que especifica a Associação Comunitária Beneficente Portas Abertas, com sede no município de Goiânia. Senhores, o projeto está em discussão. Está encerrado. Está em votação. Encerrado. Favoráveis fiquem como estão, contrários se manifestem. Aprovado. A secretaria para autógrafo. Presidente, cabe mais 59, dá para fazer? Prego mais. Processo em fase de segunda discussão e votação. Projeto número 2021-008707. Autor, deputado Rafael Gouveia. Assunto, declara de utilidade pública a entidade que especifica a Associação Terapêutica Resgatando Vidas, com sede no município de Campinorte. Processo está em discussão. Encerrada a discussão. Está em votação. Encerrada a votação. Os favoráveis fiquem como estão. Contrários se manifestem. Aprovado em definitivo a secretaria para autógrafo. Agora faltam 5 segundos. Não dá tempo, dá? Projeto em fase de segunda discussão e votação. Eu estou confundindo, é porque da 15 a 16 é o horário do pequeno expediente, não tivemos. Eu estou confuso aqui, até 17. Temos tempo. Pela ordem, Bruno Peixoto. Senhor presidente, apenas para registrar, meus amigos selguianos e ex-selguianos que aqui se fazem presente, apresentei um projeto que trata resgatar esses servidores. São os ex-servidores selguianos da CELG, ex-servidores da CELG e atuais servidores da Enel. Apresentei um projeto que trata sobre o resgate desses servidores. E nós vamos debater na CCJ, vamos ouvir as secretarias, para que, exemplo da CELG Transmissão,
nós possamos Tem que ser estudo. trazer para o governo esses servidores. Claro, após ouvir as secretarias pertinentes. E é possível, deputado, os servidores do banco, da antiga Cachego, Sim. voltaram também para o governo, é possível. É semelhante. É possível. Devolvo a palavra ao primeiro secretário, deputado Amauri, para continuar com a ordem do dia. Projeto em fase de segunda discussão e votação. Projeto número 2022-01-0180. Autor, deputado Thales Barreto. Assunto: declara de utilidade pública entidade que especifica a Associação Semeadores do Bem de Goiânia, com sede no município de Goiânia. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Favoráveis fica como estão. Contrários se manifestem. Aprovado. A secretaria para autógrafo e concedam a questão de ordem ao deputado Coronel Adailton. Senhor presidente, nobres deputados, as pessoas que nos acompanham, registrar, senhor presidente, como presença honrosa aqui na Assembleia Legislativa de Goiás, aqui no nosso plenário, o vereador da cidade de Mundo Novo, vereador Fabiano, extremamente ligado à área social, principalmente à saúde, atua muito lá nos assentamentos da região. Muito obrigado pela sua presença, vereador Fabiano, aqui, abrilhanta muito o nosso trabalho. Também da secretária municipal de saúde de Goianápolis, Poliana Cavalcante, uma parceira de sempre que nos ajuda muito. Está hoje acompanhada do médico Dr. Lucas, que também é um benfeitor da saúde no estado de Goiás. Muito obrigado. Perfeitamente, deputado. Quero que registre na ata da Assembleia, da sessão de hoje, a presença do vereador, da secretária de saúde e do médico que os acompanha hoje aqui no plenário. Então, de ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Max Menezes. Quero também aproveitar aqui a oportunidade para registrar a presença do vereador Hernani Barbosa, lá da cidade de Professor Jamil, amigo nosso de longa data. Seja muito bem-vindo. Também peço para registrar na ata a presença do vereador Hernani, do município de Professor Jamil. E devolvo a palavra ao primeiro secretário. Só antes de devolver a palavra, deputado, o deputado Paulo César Martins também pede uma questão de ordem. Senhor presidente, eu gostaria também, nesse momento, sentimos muito honroso aqui de estar para poder falar aqui do nosso ex-conselheiro Irones Moraes, que está aqui nos graciando da sua presença, ex-prefeito de Umas. É um prazer, gostaria que pudesse constar nos anais dessa Peço casa. para que registre também a presença honrosa do conselheiro e prefeito Irones, que acompanha o trabalho da Assembleia aqui na tarde desta terça-feira. Devolvo a palavra ao primeiro secretário, deputado Amauri. Projeto em fase de segunda discussão e votação. Projeto número 2022-01-10-02-26. Autor, deputado Jefferson Rodrigues. Assunto: declara de utilidade pública entidade que especifica a Associação de Ecoterapia Reabilitando Vidas, com sede no município de Bela Vista de Goiás. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Os favoráveis fiquem como estão. Contrários se manifestem. Aprovado. A secretaria para autógrafo. Projeto em fase de segunda discussão e votação. Projeto número 2022-001280. Autor, deputado delegado Eduardo Prado. Assunto: declara de utilidade pública entidade que especifica Lar Bom Samaritano, com sede no município de Firminópolis. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Favoráveis fiquem como estão. Contrários se manifestem. Aprovado. A secretaria para autógrafo. Senhor presidente, eram somente essas pautas. Ah, já. Morreu. Quem morreu? Acabou. A pauta? Perfeito. Não havendo mais pauta, encerramos o momento da ordem do dia. E como não há oradores inscritos para o grande expedientes, encerramos por hoje a presente sessão e convocamos uma outra sessão. Hoje tem solene? À noite? Tem? Então... Não tem solene? Tem. Então convidamos para hoje à noite uma sessão solene às 19 horas. E amanhã uma sessão ordinária por horário regimental. Deputado Gomide quer falar? Ah, perfeito. Então é isso, senhores, encerramos a sessão.